Oi, gente, tudo bem? Oi, meninas. Para quem está sempre aqui acompanhando com a gente, é muito bom estar aqui com vocês de novo. Para quem está chegando pela primeira vez, sejam bem-vindas. Ajuda a gente a compartilhar essas ideias aí, a repassar algumas coisas, fazer a galera pensar. E dia 31 está chegando aí, mês das bruxas, em homenagem ao Dia das Bruxas, né? O tema do nosso vídeo de hoje é bruxaria, sexualidade e misoginia. O que essas três coisas têm a ver em comum? Calma aí que a gente já vai conversar, você já vai entender. Bom, vamos lá que agora o assunto é sério. Quando a gente fala sobre bruxaria, isso é uma coisa que logo no primeiro momento todo mundo já se assusta, já fica com o pé atrás, já tem aquela ideia de uma coisa do mal e tudo mais, aquela pessoa esquisita que come criancinha, que faz magia negra, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas para a gente entender o porquê que eu trouxe esse tema aqui, qual é a relação entre tudo isso, a gente vai precisar voltar um pouquinho e entender melhor o que é a bruxaria. Vamos tirar esse estereótipo, né, que existe hoje, que se criou em torno da imagem da bruxa, vamos entender como isso surgiu, o que é isso e o porquê ela está relacionada com a sexualidade feminina e com muitas coisas do universo feminino e como a gente pode tirar esses estereótipos e inclusive resgatar um pouco do nosso próprio empoderamento através desse estudo, né? Então vamos lá, quando a gente fala sobre bruxaria, vamos voltar um pouquinho lá nos povos pagãos. A gente sabe que os povos pagãos eram povos do campo, né? Diferentemente do que as pessoas acreditam, pagão não significa aquele que não é cristão. Pagão significa pagos, né? A origem da palavra ela significa algo como camponês, caipira, pessoa do campo, né? Tanto é que ele era usado de uma forma pejorativa na Idade Média, né? Pelas pessoas das cidades, pelas pessoas que moravam no contexto urbano. E eles falavam dos pagãos de uma forma pejorativa, algo como, aqueles caipiras estranhos lá, que tem aquela religião esquisita. Por isso que ficou essa ideia de que o paganismo é aquele que não é cristão, né? Porque a galera na cidade já estava cristianizada, né? Cristianizada em sua maior parte, e era assim que eles se referiam aos pagãos que ainda não estavam completamente adestrados, né? Vamos dizer assim. Fazendo parênteses, tá? Antes de qualquer coisa. Sim, eu vou falar sobre a caça às bruxas, eu vou falar sobre a Inquisição, mas eu não tô criticando religião. Se tiver alguém aí que é cristã, que é católica, não se ofenda, eu não tô falando de religião. Eu vou falar de política, eu vou falar de sociologia, eu vou falar de coisas que aconteceram na sociedade, que foram feitas por pessoas em nome da religião como uma desculpa, tá? Porque, na verdade, muita gente não sabe, mas a Inquisição, a caça às bruxas, ela começou, na verdade, como um movimento político. Né? Na qual a igreja que detinha o poder, ela em junção com os líderes da época, né, políticos, digamos assim, porque era a igreja quem mandava no final das contas, eles começaram a perseguição, na verdade, aos judeus, aos leprosos, aos muçulmanos e depois, no segundo momento, começou-se a pensar em caçar os pagãos. Né? Isso faz parte de algo que se desenvolveu dentro da política, porque existia uma espécie de teoria da conspiração, de que os judeus, essa galera toda, essas pessoas que viviam à margem da sociedade, né, eles tinham um plano secreto para derrubar o rei da França, e lá, essa coisa foi se espalhando, depois até os muçulmanos foram colocados na história, surgiram documentos falsos, culpando os muçulmanos e tudo mais, essa galera foi toda perseguida para, no segundo momento, começar uma perseguição aos pagãos, tá? Mas não tô aqui para falar de religião, tô falando de outras coisas, tá bom? E o que acontece? Voltando lá no paganismo. Você tinha os pagãos eles eram povos do campo, obviamente, eram agrários, né? E essas pessoas, eles tinham muito contato com a terra, né? Muito diferente do que a pessoa da cidade, das pessoas que se desenvolveram em cidades, no contexto urbano. Então, esses pagãos, eles viam nas forças da natureza deuses. Por quê? Porque eles, de alguma forma, tentavam interagir com essas forças, porque eles não entendiam essas forças, eles respeitavam e temiam essas forças, isso desde lá de trás do Paleolítico, desde lá das culturas pré-cristãs, os pagãos eles são culturas pré-cristãs, da antiguidade e tudo mais. E aí, essa galera, eles
como eles tinham muito medo e respeito ao mesmo tempo pelas forças da natureza, porque uma tempestade poderia destruir plantações, um frio muito intenso poderia matar o rebanho, e aí eles passariam fome no inverno, eles não tinham como estocar comida e tal. Eles faziam muitos ritos, né, para tentar uma interação, para tentar um diálogo, um acordo, digamos assim, com essas forças da natureza, né? Então existiam ritos de fertilidade, existiam ritos de honra a certas entidades ou divindades, espíritos da natureza, como uma forma de viver em harmonia com essas forças e para que a natureza não, de certa forma, ela não, de certa forma, ela fosse uma aliada do ser humano, tá? E não, né? E as coisas não fossem tão difíceis. E aí, quando as religiões monoteístas elas começaram a se desenvolver, não só na Europa, mas em outros lugares também, começou-se a mudar algumas coisas na forma como as pessoas pensavam. Porque até então, dentro do paganismo, a mulher ela era vista de uma forma completamente diferente. Existia a ideia da deusa mãe, né? Da grande mãe, e a mulher era vista como a doadora da vida, ela era vista como sagrada. E quando surgem as religiões monoteístas, o homem que começou a perceber que ele também tinha participação na procriação, que até então isso não era muito claro, quando o homem começou a perceber, ele começou a impor que, na verdade, o verdadeiro responsável pela doação da vida e manutenção da espécie era o próprio homem. Porque, na verdade, ele teria semente. A mulher seria só um receptáculo. Né? Isso foi se agravando cada vez mais. Esse pensamento ele foi crescendo de que a mulher é menos dentro das religiões monoteístas. E quando a gente pensa em bruxaria, a gente pensa em Europa especificamente, porque foi lá que essa ideia, né, se consolidou. Então, a gente indo para a Europa, a gente vai ter que falar de cristianismo. Novamente, não estou falando de religião, tá? E quando a gente volta para a Europa, a gente tem que entender o que é essa ideia da bruxa. Muitas teorias aí, elas tentam identificar de onde surgiu essa palavra, de onde começou isso. E algumas pessoas diziam que quem inventou essa palavra foi o próprio cristianismo, para identificar essas pessoas pagãs que acreditavam em magia e tudo mais. Mas, na verdade, ao que parece, essa palavra ela é mais antiga, ela já existia na Península Ibérica, que é onde está localizado a Espanha e Portugal, né? E a igreja ela teria se apropriado dessa palavra e dando um novo sentido a ela, né? Parece que ela significava algum sábio, alguma coisa nesse sentido, e ela passou a ser usada para identificar pessoas que praticavam uma espécie de magia negra. Por que isso? Né? Vamos entender o contexto. Você tinha as pessoas do campo, os pagãos, que para eles magia era uma coisa natural, eles trabalhavam ali com ervas medicinais, eles tinham conhecimento da terra, um conhecimento da energia da terra e tudo mais. E para eles magia era natural. Só que para as pessoas que estavam nas cidades e que o cristianismo estava começando a crescer ali e colocar na cabeça das pessoas que os pensamentos pagãos não eram errados, né? Num primeiro momento, as pessoas da cidade, elas achavam que essa coisa de magia, de feitiço, encantamento e tudo mais, que essas coisas eram crendices, eram superstições bobas dos caipira, né? Coisa de caipira. Eles não acreditavam muito, assim, não davam muita importância. Então, ninguém ligava muito. Tanto é que entre os séculos 11 e 13, 12 e 13, alguma coisa assim, alguns desses supostos feiticeiros, né, que a igreja usava as palavras bruxaria, feitiçaria, para englobar tudo, né? Tudo que tinha uma relação com magia pagã, né? Alguns desses supostos feiticeiros começaram a migrar para as cidades e alguns até conseguiram algum prestígio, né? Alguns começaram a estudar filosofia, astronomia, arte, e eles passaram a ser vistos como conselheiros, sábios e aquele estereótipo do mago Merlin, né? Aquele cara que conhece as leis da natureza, conhece algo que vai muito além do que o feiticeiro, o bruxo pagão não teria aquele conhecimento, né? Tanto é que daí teria surgido mais tarde diversas escolas esotéricas e ocultistas, como a maçonaria e tantas outras aí, né? Só que aí o que acontece? Por um período, essas pessoas migraram para as cidades, elas até conseguiram um certo prestígio na aristocracia, ganharam a confiança da aristocracia, até vendiam seus serviços, né, muitas vezes. Mas aí, a Inquisição cristã, que já perseguia, né, já estava havendo alguns surtos de ódio, né, por conta da perseguição, como eu falei anteriormente, através de outras coisas, por questões políticas,
a igreja começou a olhar para a magia também. Ela começou a olhar para essas pessoas bom, peraí, vamos pensar. Se o intuito da igreja era controlar as pessoas, elas não podiam deixar que as pessoas tivessem algum tipo de poder. E a partir do momento que as pessoas estão praticando magia, elas têm um tipo de poder. E aí a igreja começou a podar isso, né? Começando pelo feiticeiro, pelo bruxo, aquelas pessoas do campo, para depois começar a perseguir também os magos das cidades. Né? Só que até aí ainda não era uma coisa tão consolidada, era uma coisa esporádica, né? Não tinha tanta força, eram períodos em que isso acontecia. E teve lugares que nunca nem aconteceu. Né? Só que nesse meio tempo, nesse contexto todo dessas ações políticas acontecendo, né? Patrocinadas pela igreja, mas ações políticas acontecendo, muitos dos conceitos cristãos que eram que inferiorizavam a mulher estavam sendo cada vez mais expostos. Então a mulher cada vez mais era vista como imperfeita, grandes personalidades aí, caras influentes da igreja que impunham essas ideias, eles escreviam, eles ensinavam as pessoas que as mulheres não tinham alma, que as mulheres eram inferiores porque... gente, chega a ser... Eu tenho que rir para não chorar, né? Porque que as mulheres eram inferiores porque a primeira mulher, ela nasceu com defeito, né? Digamos assim, porque ela foi feita de uma costela de Adão. E a costela de um homem é recurva, que é uma coisa oposta à retidão do homem. Quer dizer, se você não tem um símbolo fálico, logo você não é perfeito, né? E muitas outras coisas. E essas ideias, elas já estavam se propagando até que um infeliz de um inquisidor alemão, que tem um nome muito esquisito, Heinrich Kramer, uma coisa assim, que eu sou péssima para pronunciar essas coisas, mas esse cara aí, ele era extremamente misógino, ele tinha uma certa influência, um certo poder, e ele tinha muitos contatos, e ele conseguiu aprovar o livro que ele escreveu, conhecido como o Manual da Caça às Bruxas, né? O Martelo das Bruxas. Que até então, embora as perseguições geralmente fossem atrás das mulheres, lembrando que a mulher lá atrás ela era vista como sagrada, tá? Embora a maioria das pessoas perseguidas fossem mulheres, até aí os documentos que a igreja escreveu sobre isso não especificava gênero. Até que esse cara aí escreveu o Martelo das Bruxas. E esse livro está todinho pautado em questões de sexualidade. Todinho. Ele traz à tona e ele enfatiza de uma maneira tão forte algumas coisas que começou a surgir começou a ter surtos de ódio e raiva contra as mulheres e medo, porque elas tinham que ser controladas a todo custo. Segundo esse livro, além de outros documentos, tá, cristãos, mas esse livro aí ele foi foi o estopim, assim, para a caça às bruxas. Segundo, entre outras coisas que ele coloca lá, ele diz que uma mulher ela é imperfeita e sempre decepciona a mente. Que as mulheres, as bruxas, elas são mulheres. Homens não, são mulheres. Por quê? As bruxas, no conceito cristão, são pessoas que fazem pactos com o demônio, tá? Aquela magia pagã lá, que as pessoas tinham as crenças delas, os costumes delas e tudo mais, para a visão cristã foi revertido em outra coisa, né? A igreja começou a demonizar os costumes pagãos e começou a dizer que as pessoas faziam um pacto com o demônio, coisas que os pagãos nem acreditavam. Não tinha isso na mitologia pagã. Nas mitologias pagãs não existia isso. Mas a igreja começou a dizer que tudo que eles faziam era por obra do demônio, Satã. E aí, quando sai esse documento, ele começa a dizer que as mulheres, elas têm, por natureza, uma sexualidade extremamente desenfreada que nenhum homem é capaz de conter. Por conta disso, para acalmar esse impulso da luxúria que a mulher tem simplesmente por ser mulher, ela acaba copulando com o demônio e fazendo pactos com ele. Ele diz isso porque as mulheres são bruxas, os homens não. Porque ela é inferior fisicamente, ela é inferior espiritualmente, já que ela nem tem alma, ela é inferior
mentalmente e psicologicamente, ela é fraca e ela tem ela se deixa levar com muito mais facilidade, ela é um alvo fácil, ela é vulnerável por todas essas faltas de qualidades que ela tem. Por conta disso, o demônio se aproxima e faz pacto com elas. Além disso, ele diz ainda que, diferente dos homens, as mulheres elas são mais emotivas, elas se guiam muito mais pelos instintos, elas se entregam às suas paixões de uma maneira que elas chegam a ser maléficas, coisas que o homem não faz. Né? A mulher, por seguir as suas paixões, ela faz magia negra, ela faz pacto com o demônio para uma vingança, para obter o amor de alguém que ela quer, ou para matar alguém que ela queira matar, ou para destruir uma plantação porque ela não gosta do vizinho. Essas eram as coisas que a igreja dizia, tudo isso pelo simples fato dela ser inferior e não ter discernimento por conta disso, né? Que a mulher não, ela se entregava a qualquer coisa por ser fraca e vulnerável. Dentre muitas outras coisas absurdas que ele coloca lá, a maior parte delas está pautada nessa questão da sexualidade. Ele diz que a mulher por si só, ela é tão promíscua que ela não se sacia, ela não se contém e ela é capaz de copular até com animais, porque nada sacia uma mulher. E coisas nesse sentido, né? Um monte de outras coisas babaquices que o cara colocou lá. E por conta disso, essas pessoas, essas mulheres que a qualquer momento, qualquer uma delas poderia se envolver na tal bruxaria e prejudicar as pessoas, elas deveriam ser presas, julgadas, torturadas e assassinadas, na maioria das vezes queimadas vivas, porque o fogo purifica, né? E era o que elas como imundas precisariam, tá? E isso é muito triste. É muito triste porque quando a gente começa a pesquisar questões históricas, a gente começa a ver que muitas das acusações e das execuções que foram feitas foram criadas pelas próprias pessoas. Porque com base nisso, com base na pressão e no terror que esses líderes, né, esses influenciadores colocaram na cabeça das pessoas, as pessoas começaram a apontar umas às outras, começaram a julgar e a exigir julgamento, né? As pessoas elas eram acusadas. Uma mulher que olhasse torto para o marido era acusada de bruxaria. Mulheres à margem da sociedade que fossem pobres, às vezes sujas ou pedintes, eram acusadas de bruxaria. Muitas das mulheres que foram julgadas não tinham o menor contato com a magia, né? E o mais engraçado é que era nesse ponto que eu queria chegar. Não estou falando de religião, mesmo porque até o próprio cristianismo ele absorveu muito desse conceito de magia. Porque quando a gente para pensar no que é magia, a própria oração é uma forma de magia, né? Então, assim, a igreja chamou alguns atos de magia de milagre. E se esses atos de magia fossem executados por bons cristãos, era uma magia branca, era uma magia do bem. Enquanto algum ato mágico fosse executado por um pagão, era uma magia negra, uma magia do mal que deveria ser condenada por crime de bruxaria. Foi simplesmente isso, né? E aí, a gente começa a perceber que se a igreja absorveu, né, um pouco desses costumes mágicos, tanto é que até hoje existem as simpatias. Você tem as benzedeiras católicas, que por mais que a igreja não endosse, né, não sejam reconhecidas oficialmente, todo mundo sabe que elas existem, isso é uma herança dos costumes pagãos também, assim como as simpatias são heranças dos encantamentos, e a igreja absorveu essas coisas. Então, se o problema não era magia especificamente, por que é que as pessoas eram acusadas como bruxas? Na verdade, o problema não era esse. O problema é que o ódio contra as mulheres cresceu muito. Principalmente depois desse livro. Porque esse cara, ele era extremamente... Ele tinha raiva de mulher, né? Inclusive, existe um documentário, né? Eu vou deixar até o link para vocês. É um pouco forte, é um pouco pesado. Se alguém quiser assistir, ele fala justamente sobre o Kramer e o Martelo das Bruxas. Lá eles explicam que ele era um cara que tinha... Não era nem raiva, mas parece que ele tinha se envolvido em algum escândalo sexual, alguma coisa assim. E ele queria culpar a mulher pelo que aconteceu, ele era totalmente louco, totalmente xarope,
e ele tinha uma ideia fixa de que a mulher era pecaminosa, que a mulher era suja, que a mulher era errada, e ele pegou algumas coisas que a igreja já soltava, né, como pecado original, a ideia de que a mulher não tem as mesmas habilidades intelectuais que o homem, aquelas coisas todas, ele deu uma amplitude muito maior para isso, e esse pensamento se expandiu, ao ponto de mais de 60 mil mulheres serem mortas, queimadas, decapitadas, enforcadas, entre muitas outras que não chegaram a ser executadas, mas passaram dias em cativeiro e tortura. Enfim, e aí quando a gente olha para os dias de hoje, a gente percebe que nós vivemos em um país que era uma colônia europeia, que muitas das pessoas são descendentes europeus, que é um país cristão, e que esses conceitos cristãos ainda estão vivos, né, no meio da sociedade a todo momento, né, aquilo de julgar, mas ela tá saindo desse jeito, por que ela tá com essa roupa curta, se aconteceu alguma coisa foi ela que pediu, aquela coisa da família ficar controlando as meninas, muitas famílias, principalmente, né, cristãs, que controlam as meninas, como ela vai se vestir, como ela vai se comportar, porque, claro, as mulheres precisam ser controladas, né, já que a qualquer momento elas podem se dar aos prazeres da carne, porque é da natureza delas se entregarem às suas paixões. Então a gente vê isso a todo momento. E aí, muitas dessas repressões que a mulher sofre na sociedade, principalmente no que tange à sexualidade, ela vem daí, né? E existe até um porquê disso, né? As religiões, vamos falar do cristianismo, né, em específico, ele é completamente ao contrário de muitos dos pensamentos pagãos que vê a mulher consagrada. O cristianismo ele veio com um pensamento totalmente oposto, totalmente masculinizado em relação a isso, né? Então existe um choque. E a gente está perpetuando sempre, né, esse choque de ideias. Porque se a gente volta lá na Idade Média, muitas dessas mulheres que foram condenadas, elas eram apontadas pelas próprias pessoas, né? Vizinhas. Essa ideia de que a mulher era falsa, ela era perigosa, perdura até hoje, que é essa ideia que a gente tem hoje que, não é de confiança, porque faz fofoca, porque é traiçoeira, né? Isso também é uma outra coisa que a gente herdou de lá e que continua acontecendo, que é uma coisa que a gente fala sempre aqui na nossa página, né? Que a gente sempre comenta, que a gente sempre discute. Não existe esse negócio que a mulher é falsa, que ela é traiçoeira, que ela trai a amiga. Não é assim, a gente tem que se unir, nós somos irmãs, né? Isso também é um conceito que veio de lá de trás, de que a mulher ela é perigosa, que ela engana, que ela faz feitiços para matar as pessoas, ela faz feitiços para conquistar o que ela quer, né? E ela só pensa no que é bom para ela, né? Também é um pensamento que veio de lá. Bom, é isso. Só pra gente pensar, né? A minha ideia com esse vídeo não era trazer uma aula sobre bruxaria e magia, nada disso. Eu vim trazer um contexto histórico, o que aconteceu mesmo dentro da história, que acontece até hoje, que influencia nossos pensamentos e nossas ações no dia a dia até hoje, algo que já faz parte do inconsciente coletivo. Então vamos parar, vamos pensar um pouquinho sobre isso, até onde nós estamos sendo coniventes com essas ideias sexistas que mataram tantas pessoas lá atrás, que existem desde aquela época e que nos reduzem a simples objetos, né? E até onde a gente simplesmente reproduz as mesmas coisas, reproduz e não enfrenta, né? Isso é uma coisa para se pensar no empoderamento feminino. E brincadeiras à parte, né? Já que o Halloween tá aí, vamos pensar duas vezes antes de chamar a sogra de bruxa, porque ser bruxa não é nenhum xingamento, né? Enfim. E vou deixar para vocês aqui embaixo também, já que a gente está falando em Dia das Bruxas, Halloween. Para quem não sabe, o Halloween ele é... Lá atrás ele foi inspirado numa festa pagã, né? Uma festa, um festival celta, conhecido como Samhain, que era uma espécie de ano novo celta, já que eles dividiam o ano em duas metades, metade clara e metade escura, né? Que era o calor e o frio, eles não tinham 4 estações. E nessa data em específico, para eles era como se fosse um ano novo, virada para um próximo ano, e eles acreditavam que nessa data o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos estaria aberto, os mortos eles andariam entre os vivos, e isso, entre outras ideias, acabou se transformando com o passar do tempo nas crianças que se fantasiam e andam por aí e tudo mais, e o Halloween comercial como a gente conhece hoje, tá? Vou deixar aqui o link também, é um vídeo mais leve, né, para quem quiser, uma curiosidade.
de como se desenvolveu o Halloween. E vou deixar também o documentário sobre o Martelo das Bruxas. Obrigada por ficar até o final, gratidão. Se você acha que essas informações foram importantes, acha que tem alguém que vai gostar, curte o vídeo, compartilha, chama as pessoas, mostra a página para as pessoas. A partir do mês que vem, todas as lives e os vídeos postados aqui na nossa página estarão no YouTube também. Então terá um canal lá no YouTube que você pode rever todas as lives, que você pode rever todas as meditações, as coisas que a gente sempre posta aqui para vocês. E deixa seu comentário aí, fala o que você achou, né? O que você pensa a respeito? Vamos colocar a cabeça para funcionar, parar de repetir sempre os mesmos erros, parar de alimentar esse tipo de coisa e mudar a forma de pensar das pessoas para uma sociedade melhor e um mundo mais justo. Tá bom? Até a próxima.